Enfim, chegamos ao nosso segundo podcast, Parcerias Estratégicas e Entrega de Valor. E hoje, Luiz, a gente está com um convidado muito especial. Era um convidado que a gente queria muito aqui conosco, nosso amigo Itamar. Itamar, ele é um colega nosso, né? Colega de trabalho. É um jovem, eu brinco que é um jovem gênio, né? A gente tem os jovens gênios, ele é um dos jovens gênios. O Itamar, ele prontamente, Luiz, por ele ser inclusive seu amigo, né? Ele aceitou esse convite, mais por você do que por mim, tá? Ele aceitou esse convite e hoje a gente vai conversar de um tema super importante, que é Exatamente. investimento, né, Luiz? Investimento é um tema super importante e importante para todo mundo entender. Então hoje a nossa conversa, não estranhem, audiência, a nossa conversa hoje vai ser uma conversa mais tranquila, menos formal, Exatamente. né? Mas muito importante. Acredito que por ser um tema um pouco complexo, essa forma de da gente falar mais fácil, mais rápida, que chegue exatamente na nossa audiência, vai ser mais efetiva. Então, Ita, fique tranquilo. Seja Seja bem-vindo. muito bem-vindo aqui ao nosso podcast. Eu queria só te dizer uma coisa, Tamar. Eu acho você, de fato, um cara excepcional. Acho você um jovem promissor, um cara incrível. E eu já te disse isso. Você é um cara que exerce uma influência onde você passa, muito importante. Então, aproveite essa sua influência que você tem, esse seu influência e vocação. Você Exatamente. tem, o Itamar tem essa vocação. Então, é um prazer hoje fazer parte do seu hall de pessoas com as quais você se relaciona, viu? Muito obrigado. É um Luiz, grande prazer, né, Cândido? E, Ita, quando nós concluímos o nosso primeiro podcast, assim, nós pensamos, quem convidar? E não veio outra pessoa na cabeça, né, Cândido? Uma pessoa que está sempre disposta, transmite muita confiança, né, Cândido? Eu conheço você não é de agora, já fizemos várias aventuras, olha Cândido, aí. e tudo com muita Eu responsabilidade. tava aqui pensando. Tudo com muita economia e responsabilidade. Já, Olha, já jogamos até na Arena Pantanal. Você lembra da olha isso. influência, né? Que Influência, isso, que maravilha. inteligência. É uma pessoa que recentemente fez várias viagens internacionais e todos nós acompanhando. É uma pessoa que conheci na Central, já estava na cooperativa, né? É de casa já, meio de fato, mas pela essa segurança e conhecimento que tem, essa inovação, já indiquei para atuar como professor, felizmente já foi professor, recebi vários elogios por parte dos alunos, Olha que maravilha. efetivamente, atuando na docência. Eu Eu fico, acho, eu fico só imaginando o aluno chegando e vendo o Itamar. imagina, Mas que horas que vai começar a aula? Que horas que vai começar a aula? cadê o professor? Opa, sou eu aqui, ó. E olha, eu acredito que você ainda vai continuar comigo na docência, hein? Acho que Que maravilha, tá, pô. tem um pé muito importante de transformação. Eu ouvi uma frase maravilhosa essa semana, falando que o professor vai mudar. A forma de atuação do professor vai mudar. O professor não vai ser mais aquele que vai chegar e ensinar. Eu lembrei de você na hora. O professor não será aquele que vai chegar e ensinar. O professor ele vai ter que ser o arquiteto da experiência do aluno. Olha só. Mas eu vou te falar uma coisa, a experiência, hoje, tudo que a gente faz, a gente quer proporcionar uma experiência. E no relacionamento institucional, cansado de falar isso para vocês, mas nossa audiência merece saber isso. A gente proporciona experiências às pessoas, né? A gente Exatamente. quer fazer com que aquela experiência seja única e que ela volte, Sim. né? Para ter uma outra experiência, não será igual, será diferente, porque ela pode também estar em outro momento, mas a gente tem que proporcionar às pessoas as melhores experiências. E essa experiência só é possível. Então, você viu que o mindset, fala assim, a transformação que vai ter que ter no educador, no docente. Na hora falando aqui dali, eu lembrei de você, da forma como você conduziu essa transformação na central. Porque quando você chegou na central, eu lembro na época que nós atuávamos juntos, Cândido, uma automação de processo, cara, era coisa de outro mundo. Era loucura. Nós tínhamos o famoso Excel. Hoje nós vamos falar muito sobre planejamento financeiro aqui, sobre quem ainda, não é falando mal de você que ainda está no Excel, não, tá? Eu também estou lá ainda e amo o Excel. Mas essa transformação, né? A AI chegou, então tem todo esse processo em si.
E você já conseguia contornar mentes que muitas das vezes ainda estava travado no modelo "deixa a vida me levar", aquele modelo arcaico. E isso não é fácil, Não. isso não é fácil. Não só naquela instituição onde nós atuávamos, mas o mercado em si, essa transformação. E na educação financeira não é diferente, tem pessoas que ainda têm aquelas travas. E uma frase que eu gosto muito e sempre utilizo, você já viu nós usando junto, né, que onde quer que exista uma necessidade, sempre haverá uma oportunidade efetivamente, né, Itamar? E nós estamos passando, você que está nos assistindo, por um momento no Brasil. O Sim. Daquele jeito, né? que tivemos essa semana, Itamar? Vixe, tivemos muita coisa, né? Mas vamos lá, apresentando, então agradecer a participação, né? Uma honra estar aqui com os colegas Cândido, Luiz, colegas que a gente tem muita proximidade, adquiriu muito relacionamento também, né? No dia a dia. E falando para vocês, né? Então, por formação, sou hoje analista de sistemas, muito voltado à tecnologia, inclusive. Então, até atuação profissional também. E gosto muito do tema e trabalho bastante o tema sobre educação financeira, sobre investimentos. Inclusive, né, compartilhando isso nas redes sociais ali. Então, trago esse tema a todo o grupo. Qual o Canal? seu Itatec canal? Invest. Para você Então, que já vai. segue lá Itatec Invest para você estar ligado sobre o mundo dos investimentos, finanças pessoais e de uma maneira descontraída também, porque a gente sabe que esse meio ele é muito técnico, porque ele fala com Exatamente. muita gente e acaba se tornando natural o techniquez, vamos dizer assim. Mas a gente tenta, né, e busca trazer de uma forma muito leve e transparente para as pessoas isso. E como o Luiz comentou também, já tive a atuação na docência, foi muito Olha aí. bacana. Eu sempre me conecto com isso, porque o professor hoje, né, e eu levo comigo, ele é mais um orientador, ele faz essas conexões, não é o dono do conhecimento, porque o conhecimento ele cresce muito a cada momento, né? Exatamente. Então, eu vi uma pesquisa recente que hoje uma criança de 7 anos tem mais informações que o presidente há 20, 30 anos atrás. Então, é muita informação que se tem e a gente busca fazer essas conexões mesmo para deixar mais simples o que é difícil. Não, então, vamos pegar essa última frase aí. Deixar mais simples e mais fácil o que é difícil. Então você imagina agora eu, sou uma criança de 10 anos. Não, eu tô iniciando a minha vida, não sei nada ainda, né? Tô ali com os meus pais e tal. Explica pra mim, o que que é investir? Como é que eu posso pensar de uma forma fácil, em investimento? Investimento, uma forma muito simples, né? O conceito da palavra, você guardar um recurso hoje, poupar ele, para que no futuro você compre outros itens com aquele recurso. Ou seja, ele rentabilize e você consiga comprar ele no futuro ou comprar mais coisas daquilo que você gostaria no futuro. Então, é tudo aquilo que você hoje guarda, poupa, junta, para que no futuro você possa comprar outras coisas, utilizar-se de outras formas e também garantir um futuro tanto para você, para sua família, uma tranquilidade. Tá, mas eu vou te dar um exemplo aí, Luiz, e aí eu já tive uma conversa muito parecida com o Itamar sobre isso, sabe? A gente conversa muito e dialoga muito, mas eu queria trazer para nossa audiência. Hoje, se eu nunca tive, Itamar, um histórico Hum. de investimento dentro da minha família. Hipoteticamente, não vamos dizer que é verdade. Hipoteticamente, eu nunca tive esse olhar para o investimento, porque a gente precisava ali pagar uma luz, uma água todo dia, né? Sim. E eu Exatamente. acredito que isso seja a realidade de muitos brasileiros, né? A minha preocupação maior quando a gente fala de investimento é aquela coisa, não, você precisa investir, você precisa. O precisar é muito complicado em alguns Sim. momentos, né? Você precisa viver, né? Mas de uma forma mais didática, Itamar, eu hoje não conseguiria pensar em investimento. Como é que eu começo a pensar em investimento? Fala, Cândido, ó, a partir de agora, vamos programar daqui a 6 meses. Eu acredito que a gente poderia. Você já pagou suas contas, você poderia fazer isso.
É possível, Itamar, é possível isso, eu começar do zero, é possível a gente começar para quem não tem esse histórico de investimento, que eu acho que é a maioria dos brasileiros, a gente está falando, e a gente está furando uma bolha agora, que não é a nossa. A nossa bolha já olha para investimento, a nossa bolha, Exatamente. né, obrigatoriamente que a gente vem de instituições financeiras, a gente tá ali o Uhum. tempo todo, mas a gente não está falando para essa bolha, a gente está falando para uma bolha real, a maioria dos brasileiros que está preocupado em pagar a sua alimentação, a escola dos seus filhos e a sua condução. É o dia a dia do brasileiro. Como é que esse brasileiro que está começando a sua vida ou que já está, adiantado na vida, mas ainda não conseguiu, como é que ele pode começar a pensar, Itamar? Porque eu acho que pensar já é um início de algo do que ele pode se planejar. O pensar, para mim, ele tem alguns pontos que são muito importantes. Primeiro, o que se quer fazer com o dinheiro? Acho que o investimento ele vem para suprir um item, um objetivo que se tem. Vou colocar o objetivo que vocês comentaram anteriormente aqui, que foi um objetivo de viagem. Uhum. Todo mundo sonha em viajar, em conquistar, né, em turistar, vamos dizer assim, em outro lugar. Sim, todo mundo sonha. Mas a gente sabe que viajar não é barato, Um né, custo, ele né, tem um efetivo. custo. Então, o objetivo de você ter investimentos é você pensar assim, ó, eu gostaria de fazer uma viagem em tal data. E aí você se programar olhando assim, quanto custa essa viagem? Quanto custa passagem, hospedagem, transporte, Uber, alimentação? Quanto custou? Ah, vi o valor. Ah, como que eu gostaria então de separar isso mensalmente do meu salário? E aqui eu não estou dizendo que você deva colocar 90, 100% do seu salário para investimento de maneira alguma. O investimento ele tem que ser algo que te ajude a alcançar os seus objetivos. E aí, investimento para você, e aí é a gente tirar um paradigma agora. Investimento para você é o quê? Porque na minha cabeça, investimento, quando a gente fala em bolsa de valores, a gente fala em. Vai, vamos Sim, lá? é Vamos verdade. tratar aqui de pessoas comuns. Exatamente. A gente hoje, nesse podcast, a gente está tratando o seguinte: de desmistificar essa palavra investimento, Uhum. né, a gente trazendo à tona e trazendo ao homem médio aquilo que é o investimento. Então, uma viagem é um investimento, Exatamente. Exatamente. você investir na educação do seu filho. É um grande investimento, inclusive. Então, assim, às vezes a gente se culpa, né, fala: "Ah, eu não estou investindo na bolsa", mas você está investindo na educação do seu filho, Exatamente. você está investindo num lazer para sua família, isso é investimento também, né, Itamar? O que mais que é investimento? Só para a gente conseguir entender. Um ponto que eu acho que é legal e trazer para todo o grupo aqui, o que é um investimento? Investimento é um meio para você alcançar alguma coisa. Tá. Se você coloca que educação dos filhos, ele é um investimento que você está fazendo. É porque é conhecimento a partir de informações, né, digamos assim, a criança vai ter, então, a sua continuidade, evolução na carreira, entre outros itens. Então, o investimento ele é sempre o meio. Existem ativos que são as opções do meios. Aí. Aí é os ativos que a gente fala que é É. ação, é um CDB, uma renda fixa, né, que todo mundo fala, é uma criptomoeda, é o meio, o ativo, Boa. digamos assim, que vai me conectar. Mas o investimento por si só, não é só ter o ato do dinheiro. Você tem que ter um objetivo com esse dinheiro. É Boa. isso que o investimento tangibiliza. Esse objetivo se materializar, acontecer, ter uma ação. Tá, então Cuidado, né? é, É importante ter muito eu esse eu tô cuidado. eu tô bem monopolizando aqui, Luiz, Não, você me não. desculpa, mas é porque é um assunto bem interessante, assim, e principalmente aí trazendo aqui, né, a gente, eh, precisa trazer de uma forma bem, simples, né, Uhum, sim. essa a minha pegada aí já trazendo até para a audiência, a minha pegada é essa hoje, essa forma bem simples de trazer para que todo mundo fique sabendo. Eu fico imaginando a minha mãe vendo aqui, né, a minha mãe, ela investiu, poxa vida, né, investiu na minha Sim, educação, sim, investiu na sim. educação das minhas irmãs, investiu então, assim, às vezes a gente fala bem assim: "Ah, eu não consegui, não guardei nada". Pô, você fez esse investimento todo, então, assim, é mais e achei bacana agora você, tirar aí, mostrar que o restante é uma condução, né, como você vai fazer Isso. para você ter esse investimento, de que forma? São escolhas, né, e aí você escolhe a melhor forma
para ter o seu investimento. É Exatamente, isso, né? exatamente. Que é muito em relação a essa questão, né, Itamar? Vocês estão nos assistindo em relação à docência, por exemplo, a graduação. A graduação. Eu conheço inúmeras pessoas que preferem andar com o carro do ano do que investir, talvez, numa segunda pós-graduação, investir num mestrado, em um doutorado, numa especialização, aprender uma nova ferramenta, né? Fico imaginando, vocês estão assim, um contador, né? Contador ser um contador, formar em ciências contábeis, abre um leque de Hum. oportunidades, né, Itamar? Mas se a pessoa tem disponibilidade e queira investir talvez no fazer um direito, por exemplo, você imagina, eu fico imaginando assim um Y que abre na carreira dessa pessoa, né? Possibilidades, Sim, né? claro. Então, esse investimento em formação, então, qual o valor que você vê? Porque muitos milhões, não falo muitos, não, milhões de brasileiros ainda investem em um produto como uma poupança. Não estamos falando aqui para vocês Perfeito. que estão nos assistindo que Perfeito. poupança é bom ou ruim. Sim. Mas um matemático, ele consegue provar para nós que talvez eu estou tendo uma depreciação, não vamos falar difícil, né? Nosso dinheiro eu estou perdendo um dinheiro ao colocar um dinheiro em uma poupança, dado a uma coisa como inflação. Eita, explica para quem está nos assistindo inflação, de uma maneira bem simples, igual o Candido falou muito bem assim. O que seria essa inflação na sua visão? Tentando tangibilizar para quem não entende. Legal. A inflação, ela é o poder de perder o poder de compra, de uma maneira extremamente simples. O que significa isso? Significa que eu lembro minha mãe quando ela há muito tempo atrás, né, quando eu era criança, minha mãe ia no mercado e ela fazia uma compra enchendo um carrinho com R$ 100. Hoje, são 2 sacolinhas com R$ 100. Então isso é inflação. Significa que o seu dinheiro, ele perdeu o valor. Ah, mas R$ 100 ainda fazem compra. Sim, mas se você compra muito menos quantidade. Olha aí. É essa diferenciação. Assim como nós temos a inflação de veículos, alimentícia, a inflação ela é simplesmente isso, de uma maneira muito simples, é claro. Sim, sim. Existe uma matemática muito grande, existe todo um conselho monetário para cuidar disso, mas de maneira simples é isso. Significa que quando há 20 anos atrás você fazia uma grande compra com R$ 100 e hoje você não faz. Assim como você encheu um tanque de um carro, assim como você conseguia comprar mais coisas. E hoje não. Então a inflação é isso, né? Você perde esse poder. E um ponto interessante, né? Conectando com o que o Luiz trouxe sobre formação. Acho que é muito legal isso. Porque ela é muito importante. Se atualizar para que você se mantenha conhecido no mercado, para que você ganhe mais dinheiro, é muito importante. Porque a inflação ela tá comendo seu dinheiro. Se você não Perfeito. ganhar mais, você vai começa a passar necessidade Perfeito. daquilo que você já tinha. Perfeito, perfeito. Esse é um ponto super importante, cara, que assim, às vezes a gente, no dia a dia, a gente não presta atenção, mas é um produto que a gente, de fato, acredita, né, Luiz, que porque a inflação tá aí, você Tá precisa ali. ganhar mais dinheiro e você precisa. Como é que você vai ganhar mais dinheiro? Você tem que se capacitar, Exatamente. você tem que ir atrás para que você consiga aí ter um diferencial no mercado. Ah, Itamar, com relação a muito disso também, eu sempre a gente até hoje isso acontece, você sabe quando você tem aquele recurso de emergência? "Ah, eu tenho um recurso de emergência aqui, é para que se eu ficar doente", pô, a gente teve a pandemia. A pandemia, a gente achou que era 1 mês, 2 meses, 3 meses, né, então assim, eu estava autônomo à época da pandemia. À época, eu tinha para 6 meses, mas a pandemia não durou 6 meses, né. Então, Hum. assim, esse fundo de emergência é um fundo de emergência, isso pode ser considerado um investimento ou você acha que a gente pode usar este quem tem hoje um fundo de emergência aí de 6 meses, o que que ele faz com esse fundo de emergência? Ele pode ter um outro nome? Vamos ajudar as pessoas nesse Sim, sentido, Ita? e isso é muito importante. Reserva de emergência, é o que o Cândido comentou, é o primeiro passo, para quem está começando a se organizar financeiramente. Reserva de emergência é um valor que você tem, investido num Existe um valor mínimo para esse? existe. O mínimo é 3 meses, o recomendado, digamos assim, é 6 meses, e melhor ainda é se você tiver esse valor por 12 meses. É Ah, a tá. tranquilidade financeira que se acontecer alguma coisa durante esse período, você está em paz, para conseguir dormir, para conseguir pagar suas contas. Esse é o valor. E é o primeiro passo para quem começa a se organizar financeiramente, é ter uma reserva de emergência.
Reserva de emergência, como o próprio nome diz, é para situações de emergência. O que é uma situação de emergência, gente? É perder o emprego, é o pneu do carro estourar, é a máquina, é a geladeira estragar, porque você você não se programa para trocar sua geladeira anualmente ou nem algo desse tipo. É de fato uma situação de emergência como um médico. É aquilo que você será pego despreparado em algum momento, você precisa ter um valor para cobrir essas despesas. Essa é a descrição de reserva de emergência. E tá, beleza, reserva de emergência, eu entendi, os 12 meses aí, beleza. Vamos agora falar, a minha preocupação é a gente sempre furar uma bolha, e quem tá assistindo isso aqui fala: "Ai, que bom, né, isso aí funciona muito, mas não funciona para mim". Como é que existe um valor, assim, não um valor, mas isso essa coisa de reserva de emergência, parece uma coisa muito elitizado, não parece? Parece uma coisa: "Não, eu tenho aqui minha reserva de emergência e eu vou tirar 10% e tal". 10%, 5%, hoje, uma pessoa que ganha um salário mínimo, Itamar, um salário mínimo, e ela precisa pagar as suas contas. Eu, leigo, acredito que ela não vai conseguir hoje ter a sua reserva de emergência. Mas ela pode se programar para isso? Sabe, eu acho que é mais a gente pensar você lembra que a gente começou com pensamento? Sim. Eu acho que a ideia nossa é a gente, né, Luiz, começar assim e aí a gente não está falando só de pessoas físicas, a gente também está E pensando em pessoa pessoas jurídica. jurídicas, né, nesse sentido, porque o Luiz aqui é o nosso porta-voz das pessoas jurídicas dos negócios aqui. Eh, esse olhar, como é que a gente e aí você me falou do pensamento, tá, só que aí agora a gente tá voltando para aquela pessoa que ganha um salário mínimo, Itamar, e vamos ser bem realista. É possível? Não é possível? Como a gente pode começar? Você é um consultor, vamos dar uma consultoria aqui dentro do nosso podcast aqui, vamos ajudar essas pessoas? Sim, sim. Vamos lá. Para quem ganha um salário mínimo, é humanamente impossível ter uma reserva de emergência. Isso é verdade. Qual que é a minha recomendação para quem está nessa situação? Estudar, ter conhecimento, adquirir uma renda extra. Não adianta você ouvir que você vai conseguir separar 10% de um salário mínimo. No atual cenário que nós estamos, um salário mínimo, ele, como o próprio nome já diz, ele é mínimo. Mínimo. Só que quando a gente vai no mercado, a gente percebe que ele é menos que mínimo. Menor ainda que o mínimo, exatamente. Exatamente. Então, nesse momento é o quê? É você adquirir conhecimento, fazer curso, é o esforço extra que você tem que ter. Buscar uma renda extra, aprimorando os seus conhecimentos, para que então, quando você sai do sufoco, você comece a pensar em investimentos. E aí sim você organizar sua renda para ter os seus 10% para você criar a sua reserva de emergência. Olha que excelente Ah, dica. Olha que excelente dica vocês estão. Itamar, você falando aí, eu lembrei do Luiz Henrique lá atrás. Olha só, investir em educação. Que é igual você falou, por ser reserva de emergência, vamos dizer assim, um salário mínimo, não tem como guardar um dinheiro, não tem como ter um. Por quê? Porque o nosso dinheiro vai, igual você explicou no início, que a inflação vai perdendo valor, o nosso dinheiro. é. Vai perdendo valor, eu não vou tendo o mesmo poder de compra, eu não consigo adquirir aquele produto, mas curso. Curso depende de você que está nos assistindo. O que tem de curso gratuito Sim. na internet, o que tem. As especializações, você pode estudar para passar numa federal. Então, assim, vocês, alunos que estão nos assistindo também, é importante, sim, o investimento em educação e às vezes o investimento está gratuito para você. Você consegue fazer isso se especializando, né, Itamar? Ganhando uma rentabilidade a mais. E um ponto, só um adendo aqui, e aí até quero que o Ita contextualiza. Cuidado, você que está nos assistindo, né, Itamar, de achar que o limite do cartão de crédito e o cheque Nossa, especial é um fundo de reserva, né, Itamar? Não boa. é. Não é um fundo de reserva. Corram de utilizar isso como um incremento do salário. Corram. Por quê? Perfeito. É. É um juros extremamente alto contra você. Quando a gente olha para investimentos, e aí você quer olhar um longo prazo, é os juros a seu favor. Quando você utiliza de empréstimos ou cartão de crédito acima do limite que você consegue pagar ou do cheque especial, é um juros contra você. Então é importante sempre pensar nisso e se organizar para não cair nessa cilada, porque senão é muito difícil sair desse cenário. E aí, como o Luiz trouxe, conhecimento, gente, conhecimento hoje nós já temos em excesso.
né, as informações, conhecimentos, tanto aqui no YouTube, tanto em qualquer outro lugar e em canais abertos, inclusive gratuito. Então é importante adquirir conhecimento para você ganhar mais e você poder se organizar. E aí você pensar em investimento, aí você pensar nos seus objetivos financeiros que você gostaria de ter para você separar esse valor. Então é muito importante. Não use em hipótese alguma cartão de crédito ou cheque especial como um incremento do seu salário. É a pior Tá, coisa que pode ser feita. tá. Ita, assim, ó, vamos fazer um planejamento aí para essa pessoa que, né, é um salário mínimo, Uhum, né, Luiz? Ela tá com um salário mínimo aqui. Aí ela estudou, sim. ela, né, que aí a gente está fazendo um planejamento para ela. Ela estudou, e aí daqui a 2 anos ela fez uma pós, ela fez esses cursos gratuitos, a gente tem FGV, a gente tem várias plataformas Sim, educacionais, a gente tem essa possibilidade. Ela conseguiu aí galgar aí recursos extras, né? Ou até foi promovida, perfeito. né? Foi promovida, ou seja, o salário, de um salário ela tá para 2 ou 3 salários. Aí ela tá com 2 salários, 3 salários. O que que ela faz primeiro, Ita? Qual é a forma como ela começa a investir? Né? Como é que ela começa dando seus primeiros passos, que seja, acredito que sejam passos conservadores, né? Passos conservadores para que ela tenha no final ali, todo mundo quer uma aposentadoria, né, gente? Sim. É isso, né, Luiz? A gente quer uma É. aposentadoria, né? Então, assim, você pode fazer um cronograma rapidinho aí de quais seriam as melhores opções? Por óbvio, aqui, depois, quem quiser comprar essa consultoria, adquirir essa consultoria, busca o Itamar. Mas hoje ele está dando só uma forma, né? Uma fórmula meio rápida aí, pocket aí, de como a gente É. pode se programar. Então, hoje, o Luiz deu a dica da educação. Itamar aqui, a gente tem um Homer, senhor Homer, ele ganhava um salário mínimo, hoje ele está ganhando 3 porque o Luiz falou que ele precisava investir em educação. Então ele investiu em educação. Demorou, obviamente, aqui ninguém está dizendo isso, né? É 1 ano e meio, 2, ele foi promovido. Então hoje ele ganha 2, hoje ele ganha 3 salários. A partir desses 3 salários, como é que ele faz? Gita, até um adendo em relação à pergunta do Cândido. Que nomes tradicionais ele precisa conhecer? Quais seriam os indicadores mínimos que ele deveria conhecer do mercado? Você falou muito bem da inflação. Todos vocês aí ouvem a todo momento falando da tal da inflação. Que outro termo que, antes de investir, eu preciso ter um conhecimento mínimo antes de entrar no mercado, você acredita, na sua opinião? Juntando as duas perguntas em uma, né? Para mim, como que essa pessoa se organiza na prática? Primeiro é colocar os gastos em uma planilha ou no papel, tirar da cabeça. Porque na cabeça a gente gasta mais ou a gente não vê os gastos acontecendo. Então é se organizar mesmo financeiramente uma planilha, criar um orçamento, essa é a palavra, e planejar-se. Então, onde ela quer estar no futuro com os investimentos, quanto ela está disposta a tirar do seu salário ali para fazer o investimento. E esse é o primeiro passo. Cortar os excessos ou aquilo que não usa. A gente utiliza muitas, ou a gente contrata muitas mensalidades de streaming ou qualquer outra situação em excesso. Então, buscar cortar aquilo que não está te agregando. Isso vale não só financeiramente, mas vale para a vida também. Então, você se organizou financeiramente, você tem um orçamento. Você começa a fazer os investimentos mais simples. Que aí vai conectar muito com o que o Luiz trouxe. Você vai colocar em um ativo que é fixo e que é mais garantido, conservador, uma renda fixa. Você coloca um valor lá. Quais são os ativos que estão ali dentro? Nós temos um CDB, nós temos um LCA, um LCI, que são os mais conhecidos e conservadores. Tesouro Selic é um grande exemplo. Como que eu acesso isso? Você acessa isso via sua instituição financeira que você tenha ou sobre algumas corretoras, que inclusive não tem taxa, são isentas, que possibilitam essa entrada ao mercado. O que conhecer? Eu já falei alguns. CDB. CDB nada mais é do que você emprestar, pessoa física, emprestar dinheiro para uma instituição, ela pega o seu dinheiro, trabalha com ele e te devolve juros. Ou seja, ela devolve seu dinheiro mais os juros. Então é um juros a seu favor. Um LCA um LCI, são certificados lastreados, seja imóveis, no caso do LCI, e o agro, o LCA.
Então, o que significa? Você, pessoa física, com seu dinheirinho, todo mês coloca ali com a instituição e ela empresta, seja para o imobiliário ou seja para o agro, e depois ela te devolve seu dinheiro mais uns juros. Então, esses são os mais simples e conservadores para quem está começando. É o primeiro passo. Porque eles são seguros, eles têm uma rentabilidade contínua. Tá. Isso é importante, essa segurança. Só dando uma continuidade aqui, Cândido, quero fazer uma pergunta e eu quero que o Itamar esclareça para você que está assistindo, porque é polêmica, tá? Polêmica e você, muito cuidado com vocês que estão nos assistindo em relação a esse caminho. Tem pessoas que eu já ouvi falando, Ita, e aí tá todo momento, né? Tá no Instagram, tá assistindo um jogo de futebol, investir em apostas, colocar um dinheiro em um tigrinho, bets. Nos bets da vida, é investimento. O que você acha sobre isso daí, Ita? Isso não é um investimento. Olha aí. De maneira alguma é um investimento. Isso conecta muito com o que a pergunta anterior, que é o tempo. Né? Como o Cândido falou, investir leva tempo. E nós temos que fugir daquilo que diz ser rápido nos investimentos. Ou seja, você que vai colocar o seu dinheiro lá, R$1.000, e amanhã ele vai se tornar R$10.000 da noite para o dia. Olha aí. Isso é uma pirâmide. Isso não existe na prática. E assim como um jogar bet, isso de fato é uma aposta que você faz. Isso não é um investimento. Então é importante você ter isso. Por quê? Investimento, assim como melhorar na carreira, melhorar na posição que você está para ganhar mais dinheiro, leva tempo. Leva conhecimento e é importante você levar isso também para os investimentos. Investir não é algo que você coloca hoje e aí você recebe amanhã. A gente sempre olha por um crivo de visão de aposentadoria, visão de longo prazo, que são 5, 10, 15, 20 anos. Mas é importante você se organizar para que você siga essa jornada e não se desvie no caminho. E é difícil não se desviar com todas essas informações que a gente recebe a todo momento, seja de bets, entre o tigrinho e por aí vai. Então, isso é uma aposta, isso não é um investimento. Ita, deixa eu te perguntar. Ainda voltando na linha do tempo do Homer Simpson, né? Do nosso homem médio que está em casa e precisando de um norte. Ele vivia de aluguel porque ele ganhava um salário mínimo. Agora ele está ganhando 2, né? Mais 3. A mulher dele começou a trabalhar também, né? Ou já trabalhava vendendo alguma coisa. A filha entrou no mercado de trabalho. A renda deles aumentou dentro de casa. Então ele tem essa visão, essa possibilidade de investir. Ele morava de aluguel. E você já sabe onde eu quero chegar. A compra de uma casa para eles morarem, hoje a gente tem tantos financiamentos, né? Isso é considerado, o financiamento é considerado um investimento? Ou ele morar de aluguel? Sabe aquela máxima que na internet Sim. todo mundo fala? Não compre, alugue. Isso para ele, para o Homer Simpson. O cara que tem ali, Luiz, ganhando 3 salários mínimos, a mulher está vendendo bolo ali para ajudar na renda da casa. A filha acabou de entrar no estágio. Para ele, o que o Itamar recomenda hoje? Para ele, como perspectiva de investimento. Ele continua alugando? Ele compra? Como é que é? E aí, Itamar? Essa é a pergunta boa. Na minha opinião, ele compra um imóvel. Por quê? Porque quando a gente fala de aluguel, a gente tem algumas variáveis aqui dentro que, como o Cândido já colocou, elas estão estabelecidas. Ele já é uma pessoa que tem uma família próxima, ele não tem tanta facilidade em mudança, né? Então ele já está estabelecido, família ali, né? A filha já trabalhando. Então ele compra. Quando que você vai olhar para eu vou ter o aluguel? É quando você já tem o dinheiro todo e você quer mobilidade. Porque aí o rendimento do seu grande investimento, ele paga o aluguel. Mas para quem está começando ali e fez essa melhoria, ampliou o conhecimento, a minha orientação é comprar o imóvel. Porque a parcela que você está pagando de aluguel, você está pagando o seu imóvel. E sabemos que as pessoas
gostam de ter o seu imóvel. É algo muito cultural. Cultural. E isso não tem problema nenhum. Então, nesse momento, a orientação é sempre compre o seu imóvel. Veja as melhores taxas, estude isso. Tenha um bom dinheiro para dar de entrada, porque diminui a parcela, diminui a taxa, que são itens importantes para você. Então, comprar o imóvel, nesse momento, é o investimento a ser feito. Talvez, Itamar, esse seria o primeiro investimento dele, talvez, né, Luiz? Seria. Antes dele pensar num fundo de renda fixa ou alguma coisa nesse sentido, talvez seria o primeiro investimento dele. Sim. Esse financiamento, Luiz, porque eu acredito muito nisso. Isso me traz muitas histórias, porque acho que todo mundo aqui, ninguém nasceu em berço de ouro, todo mundo vivenciou isso, né? Viu o pai e a mãe ali se sacrificar muito para comprar a sua casa. O primeiro investimento dos meus pais foi minha casinha da Coab. Morei 26 anos na casinha da Coab e fui muito feliz lá dentro, lá no bairro do Copema. Então, assim, era muito disso. E aí, trazendo só para vocês aqui uma constatação. Como eu disse para vocês, eu não vim desse núcleo familiar investidor. Eu vim no núcleo familiar sobrevivente. Mas eu quero passar o núcleo familiar investidor para minha filha, né? A gente não sabe como é que vai ser o cenário daqui quando ela tiver 50, 60 anos, a gente não sabe. Então, assim, a ideia é que a gente faça isso. Hoje, acho muito importante, acho muito salutar, a qualquer momento que a gente tiver a oportunidade, Tamar, como a gente está tendo agora, e falar, você que tem esta realidade hoje, o melhor investimento que você pode fazer é comprar o seu imóvel, sim. O seu carro. Depende, o seu carro é para você trabalhar, correto? Correto. É um cuidado. meio de trabalho. Isso. Porque, né, Luiz, nós homens, a gente gosta de ter um carro bom, né? E a cautela, vocês que estão nos assistindo, né? O Ita me conhece muito, lembra, né, Ita? Pessoal, até com 26 anos de idade, o professor chegava na escola de moto, uma Fanzinha 125, mas já tinha um mestrado. Então, investir em educação, sim, é importante, mas os bens, né, Ita, acho que tem que entender até que ponto, né, conhecer mesmo o mercado. Trazendo um pouco o viés empresarial, o Home Simples trabalha numa empresa e a empresa também tem que tomar esse cuidado, né, Ita, na questão de... Acho que eu sou da época que ter estoque era importante para a empresa. Hoje não necessariamente, né, Ita? Ter estoque e não ter um seguro, você pode perder tudo por um incêndio, né? Na sua visão, um empresário hoje, nessa linha, o Home Simples está crescendo, ele está desenvolvendo, mas precisa de alguém pagar a conta dele, né? Que é o empresário. Como que você vê a perspectiva? Se você fosse hoje dono de uma empresa, você como empreendedor, tá morando de aluguel, você tá com a empresa em aluguel. O espaço hoje da nossa empresa, sócios aqui é em aluguel. Itamar Corporation. Itamar Corporation. Você indicaria nós investirmos em um grande valor em um patrimônio, ou talvez na sua visão esse valor como um belo de um fluxo de caixa girando no mercado poderia trazer uma rentabilidade com menor, partindo do pressuposto de risco, na sua visão? Eu, sendo empresário Itamar Corporation agora aqui, falando, eu utilizaria esse dinheiro, de fato, para gerar meu fluxo de caixa. Olha só. Não fixaria ele em comprar um imóvel, até porque a gente sabe que, às vezes, para a empresa ali, dependendo da expansão, claro, depende de muitos fatores, os objetivos, se tem objetivo de expandir, de fato ter o prédio para usar em garantias de operações. São estratégias de negócio que o empreendedor vai tendo ao longo do tempo. Então, isso depende. Porém, eu começando, obviamente, como empresário, preferiria o aluguel. E aí o dinheiro que eu tenho ali, que eu vou girando o meu fluxo, seja recomprando estoque, fazendo as vendas, fazendo publicidade, atraindo clientes, e aí eu vou sentindo se inclusive eu estou na melhor praça. Olha Porque só. às vezes eu compro, imobilizo um imóvel, mas lá na frente eu descubro que eu não estou na melhor praça. Não estou do lado do meu concorrente para a escolha do cliente ser mais facilitada. Então, é importante para o empresário avaliar isso. Qual a avaliação dele? A avaliação é onde eu estou, eu tenho um dinheiro para manter o fluxo de caixa aqui
pagando o aluguel e tendo a recorrência. Estou estabelecido meu melhor lugar, quero de fato ter esse imóvel para mim, aí sim ele ir para essa ação. Mas para o empresário, ele tem que analisar muito bem o cenário que ele está, as variáveis que estão ali contidas. Inclusive, olhar sobre o seu funcionário. Então é importante isso, fazer essas análises ali, porque é uma decisão que ele toma, e de fato colocar um grande valor ali, que de repente ele poderia estar utilizando para crescer o negócio, para alavancar, para fazer N outras coisas. Não estou dizendo que comprar o imóvel seja errado. Depende, qualquer estratégia. Porque, inclusive, o imóvel, assim como a gente sabe, ele pode pegar e colocar como garantia, possibilita pegar um crédito com taxas mais acessíveis para a empresa. Então, é importante fazer essas análises para não tomar decisões precipitadas e lá na frente isso gerar um prejuízo. Viu como que investimento, você trazendo essa reflexão para nós, que o investimento hoje em dia, ele temos que analisar É diversos muito fatores. personalizado, né, Luiz? Sempre que antigamente tinha poucas opções. A informação, acho que é aquilo que você citou no início, né? A informação é muito importante, né? Porque pô, uma pessoa física, por Homer, adquirir uma casa, a chance de errar é menor do que muito bem, acho que você colocou, um empresário. Tô lá, consegui uma bolada lá, R$ 100.000. De cara, usar esses 100 mil para comprar 80 em um patrimônio ali, que talvez estou no local errado, Sim. o mercado hoje em dia, ele não te faz, não dá carinho, né? Você não pode errar. Você não tem margem para erro. Não tem margem para erro, exatamente, né? Acho que essa é a grande preocupação que você, empresário que está nos assistindo. Não podemos ter margem para erro, porque a margem custa caro, né? Sim. Sem dúvida. Atualmente, isso que você está trazendo, até compartilhando com vocês que estão nos assistindo, recentemente teve uma empresa que nos procurou lá. E aí, procurou, você tem uma indicação de um pregão e tudo mais. Eu falei assim, por quê? Ô Luiz, eu errei. Eu falei, como você errou? Eu acreditei em uma empresa que tinha 500 funcionários, essa empresa do distrito, lá no distrito aqui, região da nossa, vocês estão nos assistindo, em Cuiabá aqui. Você vê, ele é um empresário que ele acreditou na conversa de uma empresa que tinha 500 funcionários, que abre um restaurante ali, porque 500 funcionários pode comer na sua empresa lá. Os restaurantes não são próximos. E sabe o que ele fez? Ele foi lá, investiu mesas, cadeiras, cozinha industrial, nós sabemos que não é barato, tudo. E 2 meses depois que abriu o restaurante dele, o que aconteceu? A tecnologia veio e não precisa mais tudo aquele funcionário. Mandou uma leva de funcionário embora e o que ele está fazendo? Todo o produto dele vendendo para um pregão. E pregão, nós sabemos, vende ali por 30%, 40% do valor. Ele falou, Luiz, nunca mais eu quero trabalhar dependendo de gente, eu vou pular da tecnologia. Eu falei, calma, nunca mais pesa muito, né, Itamar? Não podemos. Tem muito homens que precisam de emprego. Não, tem. Falando em Homer, deixa eu te falar. A gente está em 2025. Ou 26, perdão. A gente está em 2026. Vamos pensar em 2030. A gente tem aí 4 anos para chegar em 2030. Hábitos simples pro Homer. Quais são os hábitos simples, assim? Eu vou te dizer, eu sou um homem que paga a escola da minha filha, plano de saúde, pago o básico, mas eu também gosto de sair à noite com a minha esposa, eu gosto de ter o meu lazer. Às vezes, Luiz gosta da bicicleta, que a bicicleta não é uma bicicleta cara, não é barata, né? Então, assim, eu preciso ter. Eu sempre fico nessa. Itamar, eu sempre fico nessa contradição. De que será que eu tô fazendo? Será que eu tô mesmo? Será que eu preciso mesmo sair à noite? E aí sempre pesa, claro que eu vou, né? Eu preciso ter esses momentos com a minha esposa, com a minha família, eu preciso proporcionar experiências, que seja. Eu sempre brinco, amor, sempre comigo é uma experiência. Mas é muito disso, trazer uma experiência, né? Quais são os hábitos simples, Ita, que eu posso utilizar para melhorar a minha condição para que eu possa investir mais para além da escola da minha filha, para além da minha saúde, né? Que eu faço uma academia. Então, isso também é um investimento. Vamos falar agora para qualquer pessoa de hábitos simples.
Hábitos simples. E aí, Luiz, nós somos amigos do Itamar, a gente segue ele no Instagram, você vai começar a seguir o Itamar no Instagram e vai ver que a esposa dele também é uma aguerrida aí no Instagram e vai segui-la também. E eles cultuam alguns hábitos saudáveis ali e eles trazem esses hábitos saudáveis para que a gente consiga se inspirar. Para quem ainda não te segue, e vai te seguir agora, traz para a gente alguns hábitos simples que as pessoas podem fazer para que tenham a oportunidade de investir. Aí a gente já está falando do Homer, que já comprou a casa, já financiou, já estudou, já a esposa também. Então a gente já fez uma construção desse personagem. E aí agora ele está podendo já pensar em hábitos simples para ele poder, além do imóvel, ter outro investimento para 2030. E complementando, tem a esposa do Homer Simpson, né? Tem a Marge ali, Marge, né? Acho que é isso o nome dela ali, ó. Como o casal Perfeito. pode ter hábitos nessa perspectiva, né? Que já saímos É daquele... um novo tema, né? Vamos depois... Não, eu falo porque já Olha saímos que legal. daquele momento de o tradicionalismo, o homem quem Não, com dita as certeza. finanças da casa. Perfeito. Acho que dois trabalhando juntos em prol do desenvolvimento pode se tornar até mais fácil, mas isso é um tema polêmico. Mas como isso é possível na sua visão, né? Porque você, isso... Futura esposa, tá quase? Tá casado? É quase? Eu já casei eles. Eu já casei eles também. Eu já casei. Como vocês dois, que hábito vocês dois juntos fazem nessa perspectiva? No meu ponto, é muito o que a gente tá vendo aqui no fundo dessa tela. Parceria estratégica e entrega de valor. O casal, os dois precisam avaliar o que eles gostam, primeiramente. E aí, a partir disso, eu sempre gosto de fazer uma divisão, inclusive muito também conectada à pergunta do Cândido, se sair o final de semana, algo desse tipo, é ruim. Não é ruim. Ruim é quando foge do controle. Então, o ponto importante é você ter uma organização. Eu costumo usar muito esse exemplo, que é o 50, 30, 20. 50% você destinar o seu dinheiro para os recursos que são fixos, básicos. Escola, energia, água, internet, a parcela do seu financiamento imobiliário, o que é fixo. Alimentação, mercado, né? Então é fixo. 30% é o lazer. Você tem que colocar um valor para lazer. Porque senão, as coisas não acontecem. Você não vai ficar todo dia e noite, somente em casa e achando que essa pequena diferença vai fazer a mudança da sua vida. Então, 30% você destina a sair com a sua família, a se alimentar bem fora de casa, a fazer uma academia, a ter um streamer. Isso é importante para vocês, de vez em quando, assistirem juntos. A família, pô. A família, isso é muito importante. Então, é importante você ter essa divisão. E os 20%, aí você destinar, ou 10% que esteja ali na sua possibilidade, destinar em investimento. Então, faça essa organização. Não deixe de sair, mas tenha consciência desses valores estão destinados da maneira correta. Eu gosto de sair, eu gosto de tomar minha cerveja também, tomar um vinho, gosto bastante, junto com a Gabriela. Então, para mim é importante isso. Gosto de fazer as minhas viagens. Isso, para mim, é o ato de investir em conjunto. E como eu comentei, é parceria. Uhum. É o que cada um dos dois gosta em conjunto de fazer, ou seja nas suas prioridades ali, mas conversem sobre isso. A maior dificuldade do casal é não conversarem sobre dinheiro. Dinheiro não é só o monetário. Dinheiro é objetivos, é sonhos, é gosto, lazer. Então, é conversar sobre isso. Olha só. Quando você conversa sobre isso, você já consegue organizar muita coisa dentro de casa e que os dois, inclusive, fiquem satisfeitos ao que deve ser feito. Ô, Luiz, e aí aqui a gente tá somos 3 homens sortudos que temos 3 mulheres incríveis ao nosso lado. Exatamente. Né? E aí as nossas 3 esposas aqui, elas trabalham muito, né? Elas contribuem ali muito também. Principalmente, aí a gente está falando de investimento, mas nosso investimento emocional, né? Isso é muito importante para a gente. Importante. O nosso equilíbrio realmente está na mão delas, né? De fato, nesse sentido que a gente está... mas tal qual o nosso deve estar também
com elas, né? Então, a nossa parte é essa. E quando eu trago aqui essa situação das nossas mulheres e como elas trabalham e tal, Itamar, você entende também que o Luiz falou, olha, a mulher ela contribui ali e tal. Gente, não tem mais isso de, né? Todo mundo ali vive, todo mundo contribui muito. Essa parceria que você disse, né, que a gente traz muito a parceria estratégica. Quando ela de fato, ela acontece, o êxito é muito maior. Agora, como é que a gente pode fazer, Luiz, para dar certo? Itamar, como é que a gente pode fazer para dar certo essa parceria? Você acha que eu queria muito assim, você e a Gabriela, como é que vocês fazem? Vocês amor, eu gastei isso, eu gastei aquilo. Como é que é essa rotina? Explica pra gente rapidinho aí, como é que é? Essa condução, essa abordagem Pra ensinar pra inicial. gente aqui. Eu acho que a grande falha, né, Itamar, assim, dos conflitos, e aí lá na igreja, lá, todo o acompanhamento que nós temos lá no Grupo dos Casados, é que parece que é um tema que quando fala, as pessoas já saem julgando, Isso, apontando, né? Como isso. contornar isso, deixar isso uma parceria, Pô, literalmente, né? ensina pra gente. Sim. Como que a gente faz hoje? Tá. Isso não é tão simples, como eu estou dizendo, mas ele precisa ser feito. Primeiro é conversar abertamente sobre dinheiro. Então, não existe um eu ganho, você ganha. Nós ganhamos. Olha Perfeito. É só. um casal. Então, a parceria estratégica que entrega valor é o conjunto. É os dois fazendo. Então, você junta. Eu sei que isso é extremamente difícil para muitos casais, mas é você juntar os dois ganhos. Mas vocês têm uma conta conjunta. Como é que é? Me Não, nós explica. temos contas separadas, inclusive. É isso que eu quero saber. Mas nós somamos todos os valores que cada um ganhou. Tá. Juntos. A Gabriela sabe quanto eu ganho, eu sei quanto ela ganha. Ela sabe quanto que tem de investimentos. Eu Muitos presto milhões. conta para Transparência, literalmente, né? Eu presto conta para Gabriela do que a gente tá fazendo. Tá. Então, a gente cria, eu acho que, inclusive, há um tempo atrás eu fiz uma analogia com ela. A gente criou uma Direx em casa. Que legal. É uma Explica prestação de explica o contas. que é Direx. Uma Direx é uma reunião dos diretores, né? E o que a gente faz? A gente faz isso mensalmente, uma reunião dos diretores. Diretores é eu, Tamar e Gabriela. Amor, vai ter E uma a Direx em E casa, a amor. diretoria, executiva é ela. É ela. Tem isso, amor. Você vai ser a diretora também. Exatamente. Então a gente deixa muito claro isso. A gente tirou os limitadores de acesso Que legal. desse conhecimento. Ficou extremamente transparente. Os dois têm acesso às contas. Os dois tudo. têm acesso às contas, os dois sabem quanto ganha, quanto gasta, os dois têm acesso aos cartões. Chega a dois. mensagem. Pi, pi. Sim, os Tá. dois. Inclusive o SMS do meu cartão vai para Gabriela. Mas é isso. Aí nós fizemos isso. Organizamos a casa. Tá. Depois, um conjunto do casal, nós fizemos assim: o que queremos fazer de metas, objetivos? O que queremos estar daqui 5, 10, 15, 20 anos? Como nós queremos estar? Onde queremos estar? Com quanto queremos estar, inclusive, financeiramente. Boa. E aí nós organizamos isso e falamos, essa parte aqui, então, todo mês a gente vai estar investindo aqui. Então, a Gabriela sabe aonde está indo o recurso, eu presto conta para ela de se o rendimento foi bom, se foi positivo, se foi negativo, presto conta para ela para demonstrar isso. Isso é muito legal, isso é uma transparência que não é todo casal que consegue. Não, mas aí inclusive. a minha pergunta também é a seguinte. Então tá, aí tem um número X, o valor. São Uhum. milhões, né, pessoal? Milhões. Então, assim, tem um número X. Desse número X, vocês pagam água, luz, aluguel. Sobrou tanto. Aí, dessa sobra de tanto, é que você investe, que vocês investem? Não, a gente inverteu a lógica. Ah lá. A lógica é, e talvez esse foi o pulo do gato. Aí Aí- você ia embora sem contar. O pulo do gato foi inverter a lógica. Primeiro a gente definiu o nosso objetivo, como você bem comentou, e assim que o dinheiro cai na nossa conta, a gente já separa o valor do investimento. Ah, Separamos o valor do investimento, o valor que sobra, aí é o que de fato a gente usa para pagar as contas e gastar, sem peso na consciência. mas e aí dá para pagar tudo, então. Sim, dá Porque pra pagar vocês conta. fizeram Uma organização antes. uma readequação antes. Isso. Então vamos só pra gente, a gente tá finalizando aqui o nosso, antes de te agradecer e tudo, eu só queria que você fizesse essa lógica, repete essa lógica, como é que vocês construíram essa parceria estratégica do casal para a prosperidade. Como é que foi?
A nossa lógica foi falar abertamente sobre dinheiro e objetivos e metas. Definimos um grande valor. Desse grande valor, nós organizamos quanto ganhamos, quanto gastamos. No ato do recebimento do salário ou renda extra, seja ela qual for, a gente já separa o investimento. Então, caiu, amor, tanto isso aqui vai ser para investimento, ok? Ok. Aí o que sobra é o que de fato a gente leva então para pagar as despesas da casa, do dia a dia, e nós utilizamos a organização também dos 30% para lazer, para entretenimento, para saída de final de semana. E isso trouxe uma tranquilidade, porque a gente não fica com medo de não sobrar. Tá, mas antes de vocês se juntarem, vocês não estavam, vocês já tinham um caminho muito reto da sua vida financeira. Ou vocês tiveram que se organizar, porque às vezes, gente, vida do Sim, brasileiro, exato. às vezes a gente tá aqui tá bem, outras vezes não tá, então vocês porque eu fico imaginando, nesse momento, para você ter essa maturidade, você precisou se organizar, ou você eu acredito que você, porque a Gabriela sempre foi organizada, você nesse sentido se organizar, falou: "Bom, agora estou pronto para a gente iniciar", ou foi como foi mesmo? É porque tem gente, que a maioria que tá nos assistindo deve estar na linha de É, uai. 90 gasto É, 5 é. 5, sabe, 90, 5, 5, não É a vida 50, do 30, brasileiro, 20. Sim, cara. Eu tô precisando trazer pra realidade sim. aqui. A realidade foi realmente nós colocarmos na prática o que nós queríamos para a vida, o que nós queremos em conjunto, e aí nós começamos a organizar assim, quanto que nós vamos investir? Uma conversa mesmo. Quanto que nós estamos gastando? E aí é uma anotação, gente. Aqui não tem uma receita de bolo. Não é uma simples anotação. É você colocar todos os custos. Quanto que a gente ganha, quanto que a gente está gastando, no detalhe mesmo. No detalhe do detalhe. E isso também foi algo da minha parte, mostrar para a Gabriela que nós poderíamos fazer com esse dinheiro. Como que nós gostaríamos de estar. E ela também, né, tem as duas contrapartes dela me ouvir e entender e ter a confiança. Estabelecida essa confiança, dando essa clareza, deixando isso muito transparente e visível, gestão à vista mesmo. Aí nós conseguimos nos organizar, porque eu já era mais organizada, a Gabriela não. Olha aí, eu fazendo olha Então, Ó, eu isso, mas tive que fazer uma que inversão. preconceito Tive que contra o quê? você. Aculturar. Isso não é rápido. Isso é um passo de cada vez. Você tem que trazer a conversa, tem que trazer a discussão. Não pode ter medo nem receio. Os dois têm que estar confiantes um ao outro, ao casal, para estar realizando isso. Então, trazer essa realidade que não foi de uma hora para outra, que não isso é super importante, né, Luiz? A gente que é é, casado, a gente sabe, a gente que é da igreja, a gente sabe, a gente que é de né, a gente sabe que isso não é fácil. Sim. Então trazer essa realidade que não vai ser de uma hora para outra, mas a gente precisa começar. Isso é muito importante. Por quê? Porque por muitas vezes, Luiz, você não está bem financeiramente, a sua esposa está bem financeiramente, vocês vão se organizando, né? Mas você não exatamente. parou ainda para conversar com o seu parceiro. E aí a gente está falando de mulher, esposa, mas pode ser homem, o marido com marido, esposa com esposa. A gente está dizendo de um casal, de uma parceria estratégica, né? Então, assim, como é que isso pode se organizar desta forma, né? Então, assim, é conversa. Primeiro é Conversa. a Conversa conversa. Diálogo é muito importante, é transparência, né, Ita? diálogo, transparência. É de fato você ter a parceria com essa pessoa que dorme ao seu lado, em conjunto. Eu sempre tive isso e isso não é tão simples, eu sei, porque quando eu levo para algumas pessoas é muito difícil, mas o meu convite é fazer o primeiro passo, você começar. Trazer a conversa em grupo. Se tem uma criança que tem vergonha de expor ali. Só que eu fico ainda pensando, essa vergonha de expor, porque a criança ela também precisa ver uma situação de organização financeira do Sim, casal para ela se Exemplo, né? perfeito, inspirar. É um exemplo. perfeito, Exemplo, Eu exemplo. perfeito. acho super válido não esconder. Mas eu sei que às vezes não quer expor. E Sim. tudo bem. Mas conversar no casal sobre finanças é o grande passo, é a virada de chave. Os dois saberem que, assim, ó, igual o Cândido falou, nós estamos olhando um 2026 a 2030, como Isso. queremos estar. Então, o primeiro passo hoje, mês que vem, ó, vou dar aqui a dica, mês que vem, organiza numa planilha ali e mostra, esposa, amor, olha aqui, hein, gastamos isso aqui, ó, ganhamos isso aqui. Aí
você começa a estreitar um laço de confiança. É um laço de confiança igual uma parceria. Você precisa, então, demonstrar valor para que a outra pessoa tenha conexão, para que depois você faça uma sinergia e gere Olha aí, negócio. gente. Olha aí, o Olha a básico do dica. relacionamento institucional. Servir. Primeiro Servir. servir para depois pedir. Exatamente. Começa aqui. Então, você se organiza, coloca ali, demonstra, olha um gráfico. Olha, gastamos muito nisso aqui. Você sabia, amor, que nós gastamos tanto nisso? De repente, você cria um laço de curiosidade. Você cria esse laço de sinergia. Ou eu acho que mais estimulante, né, Luiz, pra gente é assim. Você sabia que se a gente não gastar nisso aqui, a gente pode ir pra Disney? A Perfeito. gente pode ir pra Nova York? A Viver uma gente experiência viver uma diferente. experiência diferente, Exatamente. né? Então é muito disso. Eu só queria, né, Luiz, na verdade, o assunto é super interessante. A gente vai ficar para uma próxima, mas aí eu já sei. O Itamar é o coach dos casais. Vamos trabalhar nos próximo podcast vai ser como casal, como você pode se organizar, Olha, né? o próximo podcast, porque hoje focamos muito na pessoa física, na estruturação do lar, mas tem a esposa dele para você empresário, tá? No próximo podcast vamos convidar ela para falar da empresa, de fato, né? Que a empresa é igual uma É. família. A diferença é com algumas complexidades que pode ser ainda maior. Em vez de ser um para um, é um para um conselho. Né? Isso, mas é verdade. Gente, assim, ó, a gente tá terminando aqui. Claro, a gente quer te agradecer. Eu já vou te agradecer, mas eu tenho certeza que seu amigo de muitos anos aí vai te agradecer também. Mas eu queria só te fazer uma última pergunta que eu acho que é minha, né? O Luiz tem a última dele, a gente estabeleceu aí que a gente vai. Eu até anotei para não esquecer, porque ela é importante. Se você tivesse que deixar uma frase final, investir é mais sobre dinheiro ou sobre decisão? Investir é mais sobre decisão. Decisão do que você quer, decisão do que o casal quer, decisão de onde querem estar amanhã. E amanhã que eu digo é amanhã de 1 ano, de 2 anos, de 3 anos. 2030. 2030. Então, como você quer estar financeiramente, que metas e objetivos você quer ter alcançado. Então, é uma decisão. Mas lembre-se, não é uma decisão somente puramente. Ela precisa de um passo. Ela precisa do primeiro passo. É preciso começar, seja com R$ 100 para você alcançar o seu primeiro milhão. Não é rápido, ninguém está dizendo isso aqui. Mas é preciso, primeiro R$ 100 para você alcançar. Então é essa decisão com ação. Tá bom. Olha que maravilha. Dando continuidades aí também, Cândido, eu quero fazer até uma pergunta pro Cândido também, né, Ita? Que ele falou em relação a isso, pela experiência que ele tem de relação institucional, Cândido, eu até anotei aqui para você também, ó. Você acredita, Cândido, o Ita contextualizou muito, né, as opções de investimento, a importância num lar especificamente, mas fazendo um viés para as empresas, né? Aí você acredita que relacionamentos institucionais são, na prática, um tipo de investimento, na sua visão, cara? Pela experiência que você tem para compartilhar conosco também? Luiz, vamos lá. Pô, massa a sua pergunta, obrigado, viu? Porque assim, o relacionamento institucional, eu sempre enxerguei o relacionamento institucional como um produto. Só que a gente, dentro do produto, a gente tem várias formas da gente chegar a este produto. Eu investi, né, dentro do relacionamento institucional em estudo, formação. Eu me formei para isso. Eu fiz vários cursos, inclusive de PNL, de programação neurolinguística, para entender o meu cliente, para entender a forma, se ele está aberto, se ele está fechado, como é que ele está para fazer. Então, assim, para além disso, eu invisto ainda hoje em carinhos personalizados, que é o quê? O Itamar está fazendo um aniversário hoje. Eu sei do que o Itamar gosta. Eu sei que ele toma um vinho ou ele toma uma cerveja bem gelada. Então, o que eu faço? Eu presentei. Olha aí. Eu presentei. Então, assim, eu nunca, diferente dos outros relações institucionais, que chegam com suas Mercedes, suas BMWs e tal, por eu não ter esse histórico familiar abastado, né? Eu tive que vir por mim, por Deus e por todo mundo aí nos ajudando. Eu prefiro investir na minha casa. Então, eu recebo as pessoas dentro da minha... Itamar já foi na minha casa. Então, o Itamar viu que a minha casa inteira, ela é pronta para receber. Olha só. Então, eu invisto nisso. Né? Eu invisto, hoje, dentro do relacionamento institucional,
É investimento? Sim, o tempo todo. Eu estou investindo na minha formação, eu estou investindo já na formação da minha filha. Como eu faço isso já com a minha filha, como você vai cumprimentar a pessoa que você conhece e a pessoa que você não conhece? Como é que você... Então, é de criança que a gente faz isso. Mas também, aí eu fiz algumas escolhas. Não investi no veículo, de parar minha Mercedes na frente da empresa que eu estou querendo me relacionar ou alguma coisa nesse sentido. Porém, eu investi na minha formação. A minha formação hoje ainda ela se mantém muito firme acima de qualquer investimento em veículos. Olha só. Porém, jamais vou deixar de dar um vinho de R$500. Eu vou investir nisso. Por quê? Porque a pessoa, todo mundo gosta de ser presenteado e lembrado, principalmente quando você entrega um produto personalizado. Porque o meu presente para o Itamar nunca vai ser só um vinho de R$500. Eu vou escrever uma carta com a minha letra, e vou olhar no olho dele, não vou deixar lá para ele, vou conversar com ele, dar um abraço nele. Isso tudo faz toda uma diferença. Mas, assim, essa parte do investimento, eu acho que todo mundo tem que enxergar. Isso é um investimento. Eu faço isso, Itamar vê lá onde a gente trabalha. Para mim, mas você pode? Eu estou investindo. Eu estou investindo. Às vezes eu nem posso. Sim. Mas eu estou investindo porque eu sei que a minha metodologia ela é aplicada e ela dá certo. Então é isso. Eu acho que a gente parte desse princípio. São escolhas. Sim. E é importante. Caminho, não é? Caminho. Eu escolhi esse caminho. De investir, eu escolhi no investimento de formação e no investimento da personalização do meu atendimento. Isso aí eu acho que é importante, gente. Mas é isso. Olha aqui, dois grandes depoimentos, né, para vocês que estão nos assistindo, né? E eu acho que eu concordo. O equilíbrio é muito importante, sem dúvida nenhuma. Eu falo todos os dias que eu posso com meus alunos que cuidado com a ansiedade. Porque nós temos aí na mídia falando que invista X, invista Y, fulano está chegando. Um aluno na mesma sala que você que está nos assistindo chega lá de carrão e você está indo de ônibus. Calma, né? Então, acho que o equilíbrio, a experiência, a ansiedade. Todo mundo tem um histórico também. Calma, acho que nós estamos vivendo em um mundo bem complexo, de colapso de informação. Eu gostei muito daquela sua frase logo no início do nosso podcast, Tamar. Informação, nós estamos em um mundo em colapso de informação. Eu acho que o equilíbrio emocional, a sabedoria, o controle dessa ansiedade está ao lado de pessoas que sejam construtivas. Acho que é importante. O investimento. Esse dia eu estava meu irmão conversando comigo, meu irmão é piloto de uma grande companhia de aviação, e eu não esqueço na época que ele lavava avião. Ele lavava avião lá e todo mundo que passava falava assim, poxa, quem que é esse doido aí lavando avião? E hoje ele é simplesmente um comandante de uma das principais companhias, fala inglês fluente. E esse dia meu irmão falando assim, eu quero chegar no meu 2 milhões de aplicação, não sei o que. Eu falei, mano, eu brinquei de chamando. Cuiabano, né? Vocês estão assistindo, não é Cuiabano aqui? Cuiabano. Eu falei pra ele assim, sabe onde que tá seu maior investimento? Na sua cabeça. É você. Não vai ser... Daqui a pouco você aplicou, porque ele já perdeu mais de 70 mil na Bolsa de Valores, aplicando em ações de companhia que depreciou e tudo mais. E ele estava chateado porque tinha aplicado em uma companhia, tinha perdido um dinheiro e tudo. Eu falei assim, cara, o maior investimento seu é em você. É você que é o maior investimento. Uhum. Você está com 32 anos de idade, é comandante de uma das principais companhias, fala inglês fluente. O maior investimento foi na sua educação. Uhum. Você pegou o seu dinheiro e aplicou em você. E daqui para frente é só se valorizar, porque tem diversas profissões, né, Itamar? Sim. Profissões que a experiência tem uma coisa que não se compra e não se adquire, é a experiência, é tempo ao tempo, né? Até a esposa do Itamar, a Gabi, eu não esqueço na época que ela estava lá na central e eu estava em uma agência e eu ficava falando, poxa, queria ter colaboradores mais experientes aqui, queria fazer isso, queria influenciar pessoas, mas influenciar pessoas sem a experiência. É mais difícil. Tempo ao tempo. Difícil, eu tenho 34 anos. Itamar, é aquilo que nós falamos. Gente, eu sou olha o professor aqui perto de vocês. Olha o professor chegando assim, um professor novo como o Itamar. Isso não tem como, né, Itamar? Não tem como falar assim, nós estamos 50 anos. Um galã desse? Que é isso? É ter tempo ao tempo, né, Itamar? Qual que é a sua última dica que nós temos para todos que estão nos assistindo? Que última dica seria?
A minha última dica seria avalie o que para você é investimento, quais os objetivos que você tem. O investimento, ele sempre será um meio para alcançar alguma coisa. Seja uma experiência, seja um conhecimento, seja um cargo, uma posição, mas ele vai ser sempre um meio. Tome cuidado para que ele não seja um olhar sobre o fim, porque aí você só vai focar nisso e talvez você não tá vendo tudo que você está contribuindo, né, no local que você está. Então olhe com cuidado, invista com cuidado também, cuidados com os riscos. Se organize financeiramente para estar bem com as pessoas que te fazem bem. Acho Olha que o só. melhor investimento que a Olha gente que lindo. faz é para as pessoas. Ah, ele é demais. Então, essa é a minha frase que eu deixo aqui pro final para concluir. Tamar, Obrigado, senhor. um agradecimento especial. Você sabe dessa construção, você faz parte de tudo isso daqui. Você foi um dos mentores e uma das referências para nós, o Cândido, quando nós tivemos a ideia de começar a ter podcast para todos vocês que estão nos assistindo. Foi através do seu canal, vendo as suas publicações. Muito obrigado, viu? Agradecimento agradeço. especial por estar aqui conosco e por mostrar que é possível esse equilíbrio de um relacionamento, de um casal. Acho que é muito importante. O brasileiro precisa ter acesso a informações, sim, mas informações que dêem um trajeto menos turbulento para ele, né? E acho que Sem dúvida. opções, setas, ruas, tem muitas. Tem muitas. Né? Mas chegar em um local onde que todos possam contribuir para a vida de uma pessoa é muito importante. Obrigado, viu, Cândido? Valeu, pessoal. Muito obrigado. Obrigado, audiência. No próximo podcast, então, fique de olho que a gente vai ter dicas matrimoniais aqui. Pessoal, muito obrigado, de fato. Foi uma experiência incrível. Então, muito obrigado. Você vê se a gente poderia ficar aqui até amanhã conversando. É verdade, poderia mesmo. Poderíamos. Mas eu acredito que levar informação de forma simples para a pessoa mais simples que está tentando começar é uma obrigação nossa. Sem dúvida. É uma obrigação. A gente tem a obrigação de levar a informação simples às pessoas. Na nossa bolha, tudo isso aqui está mais que pacificado. Mas a nossa bolha, ela não é a representação da maioria dos brasileiros. Então, Exatamente. você prestou um papel incrível aqui hoje. Parabéns para você. Muito obrigado pela sua disponibilidade, pelo seu carinho, pela sua atenção e principalmente pelo seu compromisso com a verdade, porque eu acredito que a verdade é o que ainda nos salva, né? Pessoal, obrigado. Até a próxima. Um abraço para vocês e contamos com vocês no nosso próximo episódio. Um abraço, pessoal.